Só um minutinho. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. Pai, o Senhor é um Deus extraordinário, um Deus espetacular. Nós te amamos, Senhor, nós bendizemos o teu nome. E aqui nós estamos, Pai, mais uma vez, para fazer a tua vontade, levar a tua palavra aos corações. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, seja o nosso mestre, como tem sido, Pai. Que ele nos mostre, que ele fale conosco tudo aquilo que o Senhor quer que nós falemos. Então, Pai, abençoa os corações que estão pelo Face, pela rádio e aqueles que vão entrar pelo YouTube mais tarde. Ajuda-os, guarda-os e abençoa-os. E a mim que falo contigo me dá graça. Por favor, é o que nós te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Hoje e sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Então, já falado, nós vamos começar a falar de homens. Vamos ver aqui homens da Bíblia que se deprimiram. Tiveram momentos deprimidos. Depressão. São momentos que eles passaram. Né? Então, nós vamos falar sobre mostrar esse ponto para você. Né? Esse ponto para você. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam que o crente ele não passa por certas coisas, como rechaçam enfermidades. Não, isso não é verdade, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Porque enquanto nós estivermos na carne, vamos sofrer. E eu falei para vocês na semana passada sobre o que o diabo faz lá no mundo, quando ele deprime uma pessoa. Né? Ele leva ao suicídio. Né? Leva para as drogas, leva para a prostituição. Mas no caso aqui é diferente. Porque aqui estamos falando de pessoas que conhecem a Deus. Todas aquelas pessoas que conhecem a Deus, que já serviram a Deus, Deus trata na alma delas, no âmago da alma deles. É interessante que a pessoa fica como se estivesse vazia. Apesar de conhecer, de ser batizado do Espírito Santo, às vezes, mas é como se estivesse vazia a pessoa. E reflete no corpo. Né? Nós vamos observar aqui algumas coisas. Vamos começar com um dos homens da Bíblia. E esse homem é um personagem muito conhecido. Diz assim, o que eu vou ler para vocês, assim, olha. A Bíblia relata diversos homens que sofreram dessa doença, chamada depressão, ou estado depressivo, né? E que buscaram conforto através da intimidade com Deus. Não existe remédio. Não existe remédio para a alma. Vou lá no médico, o médico vai me receitar um remédio que vai curar a minha alma. Não existe. Não existe. O único remédio para a alma chama-se Espírito Santo ou Palavra de Deus. Não tem. Você não vai encontrar. Todos os medicamentos que se tomam aí fora é para ativar a pessoa, mas ativa o que? O corpo. Mas a alma não consegue. E a verdade, eu penso que até danifica a pessoa. Porque não vai conseguir fazer o que eles pensam que podem fazer. Que só quem cura a alma é o Espírito Santo ou a Palavra de Deus que entra lá dentro. Mas vamos aqui. Vamos olhar aqui. O que aconteceu com certos personagens? Vamos ver Jó. Jó, vocês conhecem a história. Jó era um homem muito justo, um homem temente a Deus. E o diabo, com inveja, foi lá reclamar para Deus. Falou dele. Jó? Tu dá tudo pro cara, meu. O que tu quer? Aí o diabo pediu para tocar em Jó. Deus falou, ok, você vai tocar nele, mas não na alma dele, não. Não na vida dele, você não vai tocar, não. E aí você sabe o que aconteceu com Jó. Né? Foi uma desgraça, verdadeira desgraça, o que sucedeu na vida do nosso irmão Jó. Né? Mas eu não vou entrar em um outro detalhe, vou entrar no ponto que eu quero mostrar para você como ele se deprimiu. Apesar de tudo aquilo que ele sabia, mas como humano não tem quem se deprime. Gente, não tem como, nós somos humanos. E é uma guerra exterior à nossa volta
que nos bombardeia tanto que às vezes a gente não aguenta. E aconteceu com Jó. No livro de Jó 3, versículos 1 a 3, diz assim: Depois disto abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Qual o seu dia? O dia que ele nasceu. Né? Ele amaldiçoou. E Jó falando disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Isso aí era um estado depressivo que ele estava passando. Ele estava passando um momento dos mais terríveis. Talvez ele nem entendia o porquê estaria passando aquilo tudo. Perder os filhos, perder tudo. Então ele se sentiu num estado de abandono. Foi o que ele se sentiu. E no estado de abandono a pessoa se sente o quê? Vazia, só. E gera nas pessoas, nesse momento, gera nas pessoas várias circunstâncias, vários sentimentos. Por isso que eu disse que quando a pessoa está no mundo, ela começa a sentir isso, o diabo leva ela para as drogas, prostituição, vai roubar, vai poder ativar aí a pessoa. Então a alma da pessoa está debilitada, está mal. Mas ele põe uma atividade no físico da pessoa, usando a pessoa. E depois ele fala, agora tu se mata. Para você sair desse buraco não tem saída. É assim que tem acontecido com muitas pessoas que ouvem a própria voz do diabo falar na vida deles. E lá no mundo, muitos se suicidam. Overdose, etc. Né? Mas Jó não. Jó amaldiçoou o dia dele. Ele falou, esse dia para mim não devia existir mais. É a mesma coisa que pedir a morte. É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa que pedir a morte. Por quê? Porque a pessoa vai sentindo. Eu me lembro, quando eu era moço, que eu tinha um chamado pastoral, né? Mas eu não queria saber disso. Então Deus fez o quê? Fechou as portas. Eu me senti em estado, às vezes, depressivos. Não fiquei com depressão. O que eu fazia? Eu botava um travesseiro na minha cabeça, uma almofada, e ficava deitado no sofá com aquilo na cabeça, cobrindo. Tristeza. Então, olhando para esses homens de Deus, que um dia vamos poder conversar com eles, né? Saber de detalhes de coisas da vida deles, vai ser muito interessante. Eu não sei como é que vai ser. Eu sei que vai ser uma festa. Eu só sei dizer isso. E Jó pediu que o dia dele fosse esquecido pelo que ele estava passando ali, né? Pelo que ele passou. Agora, interessante porque no caso de Jó, ele era um homem justo. Diz a Bíblia que ele era um homem justo, que se apartava do mal. Quer dizer, ele era um homem que não tinha intenções malignas e passou por tudo isso aí. Esse é um cara que está soprando aqui na minha janela, lá de fora, a grama. Por que está fazendo esse barulhão aí? Mas já ele sai daqui. Já ele vai embora. É aquele bro que está soprando para tirar as folhas do jardim aqui atrás. Entendeu? Então, nós temos que entender que Deus trabalha da maneira que Ele quer. Com Jó foi dessa forma. Conosco é de outra forma. E assim sucessivamente com as pessoas. Vamos ver aqui o caso de Elias. Né? Nós olhamos os casos na Bíblia, mas nós não nos damos conta do que acontece com eles, do que aconteceu com eles. Nós observamos, nós lemos, mas nós não conseguimos dar conta de que o que aconteceu com eles foi estado depressivo. Se você vê Elias, por exemplo, no livro de 1 Reis, né, no capítulo 19, versículos 3 e 4, você conhece a história de Elias. Elias era um homem tremendo, era um homem fantástico de Deus, um homem que fez aí barbaridade, matou 450 profetas de Baal, né? E era um homem que desafiava os outros com uma fé terrível. Né? Ele abriu o Rio Jordão, né? Ele fez coisas assim que você sabe que é bárbara mesmo, né? Agora, de repente, depois de um grande feito, que ele tinha atuado, né, num grande feito, o que aconteceu com ele? Ele teve medo. Ele teve medo. E medo de quem? De uma mulher.
E você vê que é engraçado que a mulher também põe medo no marido, né? E faz o cara até correr, né? Mas aqui não era a mulher dele, não. Aqui era uma outra mulher maligna. Essa era maligna, né? Jezabel. O que aconteceu? Vamos ver aqui. Reis, 1 Reis 19, 3 e 4, diz assim: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, teve medo. Se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto. Ele foi sozinho para o deserto. Se mandou. Estava com medo. Ele deixou o moço dele lá em Berseba, que é de Judá, e se mandou. Foi para o deserto. Caminho de um dia. Agora, você vai para o deserto, lá você vai encontrar um shopping center, lá você vai encontrar muita água para beber, muita comida para comprar, não é? É nada. No deserto não tem nada, meu. No deserto a pessoa não consegue ver nada. Absolutamente nada. Essa que é a verdade. Não tem nada. Fica isolado no meio do deserto. Como que abandonado. Como que abandonado. Ele foi. Medo, fuga. E é o que muitos fazem hoje. Fogem da presença de Deus. Deus chama, Deus fala e eles fogem. Aí o que acontece? Deus tem que tratar com eles. Deus vai ter que tratar. De uma forma ou de outra, Deus vai ter que tratar com eles. Para quê? Para que eles voltem a fazer aquilo que Deus quer. E muitas vezes, Deus tem aproveitado hoje a oportunidade e tem feito através da depressão com muitos. Faz eles se sentirem vazios. Não que eles estão no pecado, não é nada disso. Eles têm que começar a reconhecer a grandeza de Deus. A chamada de Deus. Tem acontecido com muitas pessoas. Que foi o caso da pastora Simone, um caso, tem vários, mas a Simone, ela inclusive contou o testemunho dela aqui, está gravado, está no YouTube, está no meu Face, você procura pastor Elias, você vai procurar a depressão, em português a depressão, pastor Elias e pastora Simone. Aí você vai ouvir, entendeu? Muito bem o que está acontecendo lá, o que aconteceu lá. Você vai ouvir, você vai ouvir. Então, a coisa é assim, entendeu? A coisa é assim. Vai embora, filho, por favor, com esse barulhão aí. Então, Elias, ele se mandou e foi para o deserto. Caminho de um dia. Aí veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Qual é o ânimo dele? Desanimado. Ele já estava com uma pequena depressão. Estava deprimido. No seu ânimo. Porque o que faz nós entrarmos em depressão é baixando o nosso ânimo. Vai baixando o ânimo. É a própria alma que vai desativando. A alma vai paralisando. Vai desanimando. Porque não é o corpo. A alma usa o corpo como o espírito. Nosso espírito usa o corpo. Porque nós temos a nossa alma, nosso corpo e nosso espírito. Nosso espírito. Não é o Espírito Santo que eu estou falando. Porque o Espírito Santo ele trabalha em conjunto com o nosso espírito. Para fortalecer a alma. Está escrito. Que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 fios. Mais cortante que uma espada de 2 fios. E ela penetra entre as juntas e as medulas. Ela divide as juntas e as medulas. Olha só. E consegue dividir a alma e o espírito. É o único que consegue dividir a palavra. Então nós temos o nosso espírito e temos a nossa alma. Nosso espírito quer as coisas de Deus. Ok? E o corpo quer as coisas da carne. Então fica a alma no meio, está em Gálatas, aquela briga. Por isso que quando vamos para o culto, nós temos que buscar entrar no mundo espiritual através do nosso espírito, usando o corpo, mas através do espírito, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste em nós. E nós como? Corpo, alma e espírito. Mas quando a nossa alma fica enferma, começa a ficar paralisada, o que acontece? O que acontece é exatamente isso. Elias foi pular para o deserto, e debaixo de um zimbro pediu a morte. E disse, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida. Pois não sou melhor do que meus pais. Não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele deve ter se assustado, claro. Levanta-te e come por quê? Meu amigo, Deus não vai te matar. Eu aqui conjecturando, né? Deus não vai te matar, meu.
Você acha que você está sozinho? Tem mais 7 mil que não se dobraram não, compadre. A tua caminhada ainda é longa, levanta, meu. Vambora. Já pensou que coisa engraçada? Mas ele entrou num estado depressivo. Depois de ter feito aquele grande feito com Deus, ele fugiu com medo daquela mulher Jezabel. E se fechou lá no deserto e ficou lá trancado lá. O anjo foi lá levar comida para ele e disse para ele, me levante e coma aí, porque é o seguinte, compadre. Não. E qual foi o final dele? Foi arrebatado, né? Num carro, num remoinho de fogo. Assim como Jó também se levantou. E Deus prosperou ele tudo de novo, não foi? Então você presta atenção em uma coisa. Existe uma coisa interessante aqui, que eu quero que você entenda. Existem momentos que Deus trata conosco. Quem está com Deus é quem trata. Quem está lá fora, no mundo, quem trata é o diabo. E o diabo tem levado muita gente ao suicídio. Muitos. Pode olhar aí. Overdose, você escuta falar. Overdose. Faz o cara se matar, enfim. No caso de Elias, ele se levantou, comeu, você sabe, com essa história e foi embora. Mas ele passou por um estado depressivo. Outro homem que também passou por um estado depressivo, que apesar de não ter sido longo, mas passou, foi o próprio Moisés. O próprio Moisés, um homem mais manso da terra, como diz a palavra, que ele foi o homem mais manso da terra. Um homem que estava com quase 2 milhões de pessoas, né, levando tira. Primeiro que ele passou o grande problema, que ele teve que deixar a esposa dele, né, a Zípora, e ir para Israel, ir lá para o Egito, né, para tirar o povo de Israel do Egito. Não foi? Depois ele encontrou a esposa, aí maravilha, mas e o povo que vivia reclamando? Então veja o que diz a palavra de Deus. Aqui diz o seguinte, em Números 11, de 11 a 15. 11, de 11 a 15. Números 11, de 11 a 15 diz assim, e disse Moisés ao Senhor, ele estava falando com Deus, por que fizeste mal ao teu povo? Já estava cansado. E por que não achei graça aos teus olhos? Que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Ele se sentiu mal, porque Deus botou todo mundo nas costas dele. Já estava cansado. E as circunstâncias geram também momentos depressivos. Claro que gera. Aí ele disse, olha o que ele fala para Deus, concebi eu, porventura, todo este povo? Quer dizer, foi eu que pari esse povo todo. O homem estava bravo. Estava num estado a ponto de bala. Olha o que diz mais. Gerei eu para que me dissesses, olha, leva-o ao teu colo como o aio levado, o que cria a terra que jurastes aos seus pais. Olha, ele estava num estado, o ânimo dele já estava mal. Um estado depressivo. É a fase de quem não está feliz, estava com Deus. Aí diz mais, de onde teria eu, porque o povo tinha pedido carne, vocês conhecem a história, né? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Ele já não aguentava mais. Aí ele diz mais, olha, por quanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Peraí. Um estado depressivo. Mata-me. Mentira. Eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos. E não me deixes ver o meu mal. O meu mal é o fracasso. Você sabe por que Moisés não entrou lá na terra prometida? Porque Deus mandou ele tocar na rocha. E ele bateu, ele feriu a rocha com uma pancada com a vara. Ele estava irritado para que saísse água. Aí Deus falou com ele na hora. Pô, ei, eu não disse para você simplesmente tocar porque eu ia fazer o milagre. Você bateu e estava bravo. Era um momento depressivo. Ele passou por isso. Passou. Então, com isso eu quero te mostrar que é bom nós ficarmos atentos a Deus. É bom nós olharmos para a palavra de Deus, porque é o que nos enche. A nossa alma ela é cheia pela palavra. Nossa alma é cheia pelo Espírito Santo. Nossa alma é cheia pelos bons hinos.
que ouvimos de Deus, sobre Deus, para Deus. É a nossa alma. Nosso corpo, nós enchemos ele é com o bucho. Né? Uma boa comida, né? Oh, maravilha, uma boa comida, não é assim? E o teu espírito fortificado, porque está em contato com Deus. Você está me entendendo o que eu estou falando? Bom, vamos aqui. Vamos ver Jonas, um outro personagem. Todo mundo conhece Jonas, todo mundo sabe. Jonas não queria ir para Nínive. O propósito de Jonas não era Nínive. Era fugir do propósito de Deus. Por quê? Porque aquele povo de Nínive, todo mundo sabe a história, era um povo difícil, era um povo ruim, maligno, que tirava o escalpo das pessoas, era gente cruel. E qual era o desejo de Jonas? Era que Deus matasse todos eles, que Deus destruísse Nínive. Mas esse não era o propósito de Deus. Porque Deus não criou o homem para destruir. Não está escrito assim, e Deus criou o homem e vai destruir o homem porque o homem não. Está escrito que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus dizia, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Não foi o que Jesus falou? Foi. Então o projeto de Deus não era destruir o homem, como foi feito lá no dilúvio. Não era. Mas ele teve que fazer. Né? Aí uma outra história. Mas vamos aqui. Então veja bem, Jonas. Olha o que aconteceu com Jonas. Jonas estava com um momento depressivo, sim. Olha a fala de Jonas. Jonas 4, versículo de número 15. Diz assim: mas desgastou-se Jonas extremamente disso. Disso o quê? Do que Deus queria fazer. Ele se desgastou, quer dizer, o ânimo dele, foi lá para baixo. E ficou todo ressentido. Está aí, ó. Ele ficou ressentido, ele não estava feliz. Começou a ir down, começou a ir para baixo. E orou ao Senhor. Olha o que ele fez. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo. O ânimo dele já era mau, já estava mal. Ele fugiu para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Ele falou, botou fruto do Espírito aqui. Isso é fruto do Espírito, que é Deus. Que nós precisamos ter. Esses frutos aqui que está dizendo aqui, ó. Que tu és o quê? Piedoso, misericordioso, longânimo e de grande benignidade. Benignidade, sabe o que é? Faz o bem. Benigno é quem faz o bem. Maligno é quem faz o mal. E ele estava falando para Deus quem era Deus. E que te arrependes do mal. Quer dizer, Deus não gosta do mal. Então ele tenta fazer o bem. Por isso que a Bíblia diz, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Agora, peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida. Pediu a morte. Porque melhor me é morrer do que viver. Estava num estado depressivo. Ele estava num estado depressivo. Quando a pessoa começa a perder o ânimo, vai perdendo o ânimo, vai baixando o ânimo, a alma vai paralisando, as vontades de fazer as coisas vão diminuindo, até o momento que fica paralisado e entra aí a depressão. Fica depressivo. Como eu expliquei, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, né, os clínicos dessa área, eu li, inclusive, eu até já li, mostrei para vocês, a parte clínica e médica, que eles não conseguiram até hoje descobrir qual é a razão. Por que uma pessoa fica com depressão? Mas se você for no livro de Gálatas, eu acho que é capítulo 5, você vai encontrar da grande peleja que existe entre a carne e o espírito. E a alma está no meio. A carne quer que a alma faça as coisas da carne. E o espírito do homem, não estou falando do Espírito Santo, espírito do homem, quer que a alma faça a vontade de Deus. Que aí entra o Espírito Santo. Está entendendo? Porque por isso que a alma tem que ser ativa. Ou ela é ativa para o pecado na carne, ou ela é ativa para Deus com as coisas espirituais. E não tem outra coisa no meio. Então Deus às vezes pega uma pessoa e paralisa ela. Como tem acontecido com algumas pessoas que eu conheço. E Deus avisa, eu vou fazer assim com você. E com outra, simplesmente a pessoa fica paralisada e começa a sentir vazia. Eu me lembro quando eu era moço, que eu não queria saber de Deus.
procurava emprego, eu estava no Brasil, procurava emprego e não achava, o céu para mim era cinza. Isso eu nunca vou esquecer. Eu senti um vazio, gente. Eu senti um vazio. Foi por isso que muitas vezes eu fiz coisas erradas, porque para encher aquele vazio eu fazia coisa errada. Em vez de buscar a Deus, eu fazia coisa errada. Eu me deitava na sala, no sofá da sala, minha mãe lembrava disso. Eu deitava e botava almofada na cabeça. Não botava embaixo da cabeça, botava em cima para cobrir a cabeça. Isso aí era um estado depressivo. Não fiquei com depressão, mas era um estado depressivo, baixo ânimo, porque as coisas não andavam. E foi o que aconteceu com Jonas aqui. Jonas falou, não, Senhor, tu é muito bom, poxa. Porra, o Senhor vê o mal lá, mas o Senhor está vendo também o bem, pô. Não, eles são muito mal, vamos acabar com eles. Não, meu amigo, você vai dar para eles. Por isso que eu fugi, ele falou. Aí, ele disse o seguinte, tira então minha vida, me mata. E disse o Senhor, aí o Senhor ficou, né? Falou, peraí, cara, qual é o teu problema? Aí disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Tá certo que você fique ressentido comigo, porque eu quero fazer com que você vá lá em Nínive pregar para eles? Deus está falando, porque diante de Deus não tem desculpa, meu querido. Por isso que é bom a gente saber desde hoje que quando chegarmos diante de Deus, não vai adiantar nada, não vai ter desculpa, não vai ter como se esconder, não vai ter nada, vai ter que se apresentar e falar a verdade para Deus, porque Ele sabe tudo. Como é que você vai mentir para Deus? Não tem como. E Deus falou para ele, mas é razoável que você tenha esse ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Aí foi quando Deus mandou ele entrar. E você sabe o que aconteceu, o povo de Nínive se converteu. O rei de Nínive se converteu. Então, mas ele passou por aquele momento depressivo. Entende? E hoje, lamentavelmente, nós temos muitos crentes hoje, muitos crentes jovens, adolescentes, até adolescentes hoje, deprimidos. Mas por quê? Por isso que é importante sentarmos, eu não sou psicólogo, mas eu estava conversando com gente psicólogas, principalmente meu irmão pastor João e a pastora Marilene. É importante sentar com eles, ouvir, porque atrás dessas coisas existe um chamado, e as pessoas querem negar-se a Deus. Essas pessoas, eles não vão para o mundo, porque eles sabem que o mundo não vai oferecer nada, então eles ficam assim, até reconhecer o que Deus tem para fazer com eles. E foi o caso desse homem aí, Jonas, Elias e etc. Você está me entendendo o que eu estou falando? Existe outra parte, existe a parte clínica? Sim, existe. Não vou dizer que não existe. Mas eu estou falando aqui para crentes. Olhou tudo isso, ok, então você procura um especialista na área para ele te avaliar, para você ver como você está. Mas não se esqueça que Deus é soberano e quem cura a alma somente é Deus através do Espírito Santo ou a sua palavra. Não existe remédio para a alma que se compra em qualquer lugar, não existe. Então eu converso com pessoas da área e falo, eu explico isso para eles também. E eu escuto dizendo, não é verdade. Porque a reação vai ser no corpo, para você ficar ativado no corpo. Vai usar sua mente, que é sua alma, mas não vai curar ela daquele problema. A hora que passar o efeito, você cai de novo. Hello? Vai no cérebro. O cérebro ativa tudo, né? Outro que lamentou muito foi Jeremias, nas suas lamentações. Se você abrir o seu livro de Jeremias, aí, Lamentações de Jeremias, esse capítulo 1, versículo 12 a 14, você vai ler comigo aqui o que aconteceu. Jeremias diz o seguinte, olha, não vos comove isto a todos vós, que passais pelo caminho? Atendei e vede se a dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do seu furor. Quer dizer, que o Senhor entristeceu ele, quer dizer, ele ficou num estado deprimido. Ele não ficou com uma depressão, não, mas ficou deprimido. O ânimo dele caiu. No dia em que o Senhor me entristeceu, o Senhor, no dia do seu furor, da sua ira. Que foi o que aconteceu com Jonas. E aí aqui já está falando do povo de Israel. Desde o alto enviou fogo aos meus ossos, olha só. O qual se assenhorou deles. Estendeu uma rede aos meus pés. Fez-me voltar para trás. Fez-me assolada e enferma todo dia. Já o jugo das minhas
prevaricações está atado pelas suas mãos. Olha só. Elas estão entretecidas. Subiram sobre o meu pescoço. E ele abateu a minha força, quer dizer, a alma dele. Entregou-me o Senhor nas suas mãos. E eu não posso levantar-me. Está aí. Estado depressivo. Quem tira as forças do homem é a alma. E ele diz que Deus tirou as forças dele, quer dizer, foi na alma dele. É muito interessante, irmãos, nós entendermos isso. Existe a parte clínica. Sim, existe. Existem coisas do cérebro que precisam ser reposto. Sim, existe. Mas existe um Deus, que é o Senhor da alma. Você já parou para pensar que Deus botou uma alma, um homem, que é para ser eterno, dentro de um corpo? Então Deus trata com essa alma da forma que Ele sabe tratar. Ele vai lá naquela alma, no âmago dessa alma, lá dentro, lá do corpo, e trata com ela. Faz o homem ficar sem força, faz o homem se sentir vazio. Fica jogado. Mas Deus está tratando. A pessoa, naquele momento de fraqueza, ela tem que parar, ela tem que refletir. Foi o que aconteceu com a pastora Simone. Ouve o testemunho dela, tá? Vai no YouTube, melhor, e procura lá. Não, agora, das últimas falas. Está escrito depressão, pastor Elias Correia e pastora Simone. E ouve o testemunho dela. Vocês vão ficar pasmos. É pastora, está aqui na rádio ensinando comigo. Tremenda mulher de Deus. Mas Deus tratou com ela. No íntimo dela, na alma. Por causa do chamado. Então, e no mundo a pessoa fica lá no mundo, ela vai fazer o que o diabo faz com as pessoas, escraviza. Já leva para as drogas, prostituição e no fim, overdose e morte. Não tem jeito. Porque a alma é importante para Deus e o diabo também quer levar para o inferno, porque ele vai ficar lá. Então ele quer levar o máximo dessa coisa chamada alma, que é o ser espiritual que Deus criou e pôs dentro do homem. Claro, homem e mulher, né? Vamos ver Pedro. Pedro teve um momento depressivo assim, rápido. Mas teve. Ele ficou numa tristeza tão grande, que você vai ler comigo aqui. Por quê? Porque ele era um homem impetuoso. Ele ia dizendo para Jesus que ia com Jesus, que estava com Jesus. E que se fosse ele ia morrer com Jesus. E ao ponto de Jesus dizer para ele assim, ó, sai para trás de mim, Satanás. Satanás estava querendo usar a vida dele para derrubar Jesus. Jesus disse para Pedro, olha, quando tu te converteres, tu vai lá e confirma os teus irmãos. Quer dizer, Jesus sabia quem era Pedro. Pedro nessa folia dele de impetuoso, chegou para Jesus, eu vou contigo até a morte. Jesus falou, o quê? Vai comigo até a morte? Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, disse para ele. Olha, antes que o galo cante 3 vezes, nesta noite tu vai me negar. Eu não vou. Ok, então. Aí o que aconteceu? Mateus 26, 75 diz, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Sucedeu. Aquilo deve ter rodado na cabeça dele muito tempo ali. Aquilo foi uma coisa que machucou ele. Machucou. O ânimo dele deve ter ido lá para o chão. Porque ele negou o Senhor na hora que Jesus mais precisava dos discípulos. Não ficou um. Mas não era para ficar mesmo. Mas não ficou um. Nem o João, apóstolo João, o apóstolo do amor, também não ficou nenhum. Mas ele era impetuoso. Mas depois você sabe o que aconteceu com Pedro, né? O Senhor o levantou. O Senhor chega para ele no livro de São João 21, 15 a 17. São João 21, 15 a 17 é o que aconteceu. É o que Jesus faz. Jesus só levanta. Jesus não abate. Jesus chegou para ele e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Deve ter apontado, né? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo.
como dizemos, né, hoje, né? Te amo, Senhor, te amo, Senhor. Mas fazer a vontade de Deus, para mim, não, estou fora. Não é assim que muitos fazem. Aí Pedro diz, te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Primeiro embate. Puf. Tornou a dizer-lhe, segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor não abateu ele aí. Não abateu. Porque o Senhor tinha dito para ele. Você lembra que Jesus perguntou, quem sou eu? Que dizem os homens? E que você diz? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem dissestes, porque não foi revelado para ti nem carne nem sangue, mas o meu Pai. Então, Pedro foi um homem que pregou, ganhou muitas almas para Jesus, vocês conhecem a história, mas passou por essa dificuldade no ânimo, para chorar tanto assim, porque ficou bem mal. Então, olhando para a palavra de Deus, eu fico olhando hoje, nós vamos ver aqui, que não adianta, querido, não adianta. Nós somos pessoas, hoje chamados por Deus, homens, mulheres, moços, moças, jovens, adolescentes. E nós temos que olhar para Deus. Se você é uma pessoa da parte de Deus, porque existem pessoas que dizem que são da parte de Deus, mas não são, não. E você sabe lidar com isso. Você entende, você é sensível espiritualmente. Você vai descobrir que tem muita gente que Deus chamou e deu as costas e Deus botou eles numa prisão de sentimento. Se sentem vazios. Então é muito interessante nós olharmos para esse lado. Agora tem que olhar também para o lado clínico. Sim, não podemos esquecer disso. Se é necessário levar a um clínico, leve. A um psicólogo, a um psiquiatra, depende do que for o caso, tem que levar, sim. Mas nunca se esqueça que quem cura a alma, Palavra de Deus e o Espírito Santo. É o que está escrito. Eu nunca vi dizer que um remédio é mais penetrante que... Não. Diz que a Palavra de Deus é mais penetrante. Mais penetrante. Não é penetrante, é mais do que uma espada de 2 fios. Palavra. Então, através da palavra, nós olhamos para quem? Para Deus. Olhamos para Jesus. Olhamos para o Espírito Santo. Olhamos para o céu. O apóstolo Paulo disse, você ressuscitou com Cristo? Você estava morto, ressuscitou? Então pensa nas coisas de cima, que são as coisas espirituais. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus e nem muito menos com aquilo que Deus quer que nós façamos. Então olha, irmão, vamos fazer a vontade do Pai. Semana que vem, vamos dar sequência ao que eu estou falando. Semana que vem, não hoje. Mas daqui a pouquinho vai estar no YouTube, vai estar no meu Facebook, e você pode assistir de novo se você quiser. Quero agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua paciência, por estar aí comigo, né? Sexta-feira, essa hora já são 12h21. Que Deus te abençoe muito, que Deus te guarde. E vamos olhar para Jesus, porque pronto, Ele vem buscar a sua igreja. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem nos dado e feito por nós. Paizinho Santo, Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te glorificamos. Por quê? Porque o Senhor é Deus. O Senhor é nosso Pai. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Sabemos que em Ti somos mais do que vencedores. Então, Pai, ajuda-nos para que possamos fazer a Tua vontade. Para que possamos, Senhor, estar de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós façamos.
que possamos ser filhos, filhas, obedientes a Ti, a Tua palavra, e que nós possamos agradar o Teu coração. Paizinho Santo, sabemos que a vinda de Jesus está próxima, e sabemos que nós temos que fazer tudo aquilo quanto vier à nossa mão. Por isso nos dá força, nos dá alegria, nos dá saúde, para que possamos caminhar em Ti e contigo. Paizinho Santo e querido, abençoa cada pessoa que está no Facebook, na rádio, e aqueles que vão ouvir pelo YouTube. Que o Teu Espírito Santo fale com eles, poderosamente. Pois é o que te pedimos. E te agradecemos, no santo nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém, e glória a Deus.